Requerimento. Requeiro, nos termos do artigo 312, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, destaque para votação em separado da expressão públicos, constante do parágrafo 9º do artigo 166, incluído pelo artigo 1º do substitutivo PEC 22A de 2000. Senador Francisco Dornelles. Requerimento. Requeiro, nos termos do artigo 312, inciso 2, combinado com o artigo 316, parágrafo 2º do Regimento Interno do Senado Federal, destaque para votação em separado do artigo 3º do substitutivo da proposta de emenda à Constituição dos 22A de 2000. Senadora Ana Amélia. Requerimento. Destaque para votação em separado do seguinte trecho do artigo 1º da emenda substitutiva, apresentada pela CCJ-C, a proposta de emenda à Constituição 22A de 2000, já modificada pela subemenda número 1 da CCJ, aprovada em 30 de 10 de 2013, pela emenda número 9 plenário e pela subemenda CCJ-C, a emenda número 2 de plenário. Senador Pedro Taques. Requerimento. Nos termos do artigo 312, inciso 2 do Regimento Interno, requeiro destaque para votação em separado da emenda número 3, a PEC 22A de 2000. Antônio Carlos Valadares. Destaque para votação em separado da emenda número 4 de plenário, oferecida a PEC 22A. Senadora Luísa Nunes Ferreira. Requerimento. Nos termos regimentais, requeiro destaque para a votação em separado da emenda número 5, a proposta de emenda à Constituição 22A de 2000. Senador Romero Jucá. Requerimento para destaque para a votação em separado da emenda número 6 de plenário. Senador Humberto Costa. Requerimento para destaque para a votação em separado da emenda número 7 de plenário. Senador Humberto Costa. Requeiro destaque para a votação em separado da emenda número 8 de plenário, senadora Luísa Nunes Ferreira. Requeiro destaque para a votação em separado de parte da emenda número 10 de plenário, senador Humberto Costa. Requeiro, nos termos regimentais, votação em globo dos requerimentos de destaque ao substitutivo à PEC 22A de 2000, que se encontra sobre a mesa. Senador Eduardo Braga e outros senhores senadores. Antes de nós votarmos, senhores senadores, os requerimentos de destaque, nós vamos, separadamente, nós vamos votar o requerimento que pede a votação em globo desses destaques. Nós vamos votar primeiro o requerimento que pede a votação em globo daqueles destaques. Senhor presidente, para encaminhar favoravelmente em relação ao requerimento da votação Senador em globo, Eduardo Braga, com a e palavra, argumentando, senhor presidente, que caso aprovado o requerimento da votação em globo, isto não impedirá de que no segundo turno de votação outros destaques sejam apresentados e que novamente nós tenhamos um debate e uma discussão sobre a questão e que, se possivelmente, até teremos também um requerimento sobre votação em globo. Exatamente. Portanto, apenas para esclarecer ao plenário de que nós teremos, portanto, diversas oportunidades ao longo desse processo. E, portanto, encaminhamos favoravelmente ao requerimento de votação em globo, votando, portanto, sim, a favor do requerimento para que tenhamos a votação em globo dos destaques e de votações separadas. Senhor presidente, senador Aloysio Nunes Ferreira, em seguida... Uma questão de ordem depois. Para uma questão de ordem, eu concedo a palavra a Vossa Excelência com a aquiescência do senador Aloysio. O artigo 403 do regimento. Senhor presidente, qual o fundamento regimental para votação em globo se os destaques são diversos no seu conteúdo? Desculpe, mas eu estou em dúvida em relação a isso. Gostaria que fosse esclarecido. O artigo Parabéns, Pedro. 48 do Regimento Interno do Senado Federal
que trata das competências do presidente, diz no inciso 33º, resolver, ouvido o plenário, qualquer caso não previsto no regimento. Ouvido evidentemente o plenário. Eu não havia decorado esse dispositivo. Dizem que quem decora artigo é louco, não tem o que fazer ou está preso, né? Então eu não havia decorado isso. Nós agradecemos a Vossa Excelência. Senador Aloysio Nunes Ferreira. Senhor presidente, eu fui o primeiro subscritor de uma das emendas, a emenda número 8, e eu pedi o destaque dessa emenda. Quero dizer a Vossa Excelência e à Casa que estou, nesse momento, retirando esse pedido de destaque da emenda número 8, para concentrar a minha atenção, e creio que a atenção do Senado, na emenda número 4, cujo primeiro subscritor é o senador Cícero Lucena, que prevê que se destine à saúde pública, segundo a argumentação impecável do senador Moca, há o recurso necessário para fazer face às suas necessidades efetivas. Então, que é a vinculação de 18% da receita corrente líquida, num prazo de transição razoável. Por isso, eu retiro o destaque que apresentei a minha emenda para concentrar a minha atenção à emenda do senador Cícero Lucena. Isso me faz votar contra o requerimento de votação em globo, porque desejo que o Senado delibere sobre essa emenda que me parece a mais importante de todas, sem desmerecer, evidentemente, as iniciativas dos meus colegas. Pela ordem, presidente. Presidente, pela ordem. Pela ordem. A presidência defere o pedido do senador Aloysio Nunes Ferreira e queria só comunicar à Casa, para não haver dúvida nenhuma com relação à votação desse requerimento, é que, aprovado o requerimento de votação em globo, as emendas serão, os destaques, melhor dizendo, serão apreciados em globo, conjuntamente. Pela ordem, presidente. A não ser que haja um entendimento diferente dos líderes partidários. Senhor com relação ao presidente. encaminhamento da votação. Eu ainda tenho uma dúvida, presidente. Senhor presidente. Senador José Agripino, eu vou conceder a palavra a todos. Pela ordem, presidente. Senhor presidente, por que nós concordamos em abrir o painel? Por um entendimento de que impunha-se a votação dessa proposta de emenda à Constituição do orçamento impositivo. Eu acho que há uma vontade manifesta da Casa de aprovar a PEC do orçamento impositivo. Já foi dito aqui pelo relator que as emendas cujo requerimento de votação em globo, se forem rejeitadas agora, elas poderão ser apreciadas num segundo momento, por ocasião da votação em segundo turno. Eu, pessoalmente, vou votar a favor de vários destaques e várias emendas. Mas eu acho que a Casa está se manifestando favorável a encerrar logo o processo de votação do substitutivo. A votação das emendas uma por uma vai procrastinar o objetivo que nós estamos perseguindo nesse momento. Então eu quero fazer um apelo à Casa e eu vou dizer muito claramente, eu vou votar a favor de vários destaques. Agora, neste momento, evitar a votação dos destaques significa a possibilidade de votarmos o texto principal e atendermos aquilo que eu entendo ser a vontade da Casa. Pela ordem. Presidente, pela ordem. Pela ordem, conceda a palavra a Vossa Excelência. O PP não aceita a votação em bloco dos destaques. Primeira parte, PP não aceita votar em bloco os destaques. Segunda questão, eu apresentei um requerimento, apresentei uma emenda de plenário para a retirada do artigo 3º da proposta relatada pelo senador Eduardo Braga. Eu retiro a minha emenda em benefício da emenda do projeto do senador Cícero Lucena, por uma questão de coerência, porque eu fui relatora na Comissão de Assuntos Sociais e junto com o pensamento do senador Valdemir Moca em relação ao destino dos recursos de saúde. Então, esta é a posição, espero que esteja clara. Primeiro, a posição do PP, contrariamente à discussão em bloco dos destaques, e a questão de abrir mão do meu requerimento em favor da... A presidência defere a retirada do requerimento de destaque. Presidente,
Senhor presidente. Ele não quer a Presidente, discussão em bloco. eu tenho uma sugestão, As emendas em presidente. bloco. Presidente. Senador Valadares. Presidente, da maioria da casa, é apreciar essa matéria, e estou vendo que muitos querem de forma mais rápida. Eu acho que hoje nós deveríamos nos ater à aprovação da matéria principal. Os destaques seriam numa sessão de amanhã, jogar para amanhã. Na sessão de amanhã, e aí nós teríamos o direito, cada um, dos destacantes, né, ou dos atacantes, de apresentarmos a defesa em favor deles. É a sugestão que apresenta a Vossa Excelência. Presidente. Presidente Senador Renan, pela Alberto ordem Costa. aqui. Senador Alberto Costa, pela Presidente, ordem. veja. Palavra, Vossa Excelência. Em primeiro lugar, eu acho que é um direito de cada um dos senadores aqui presentes discutirem os seus requerimentos de destaque, discutirem os seus destaques, mesmo sabendo da pouco provável possibilidade de aprovação. Essa proposição de que nós façamos a discussão dos destaques no segundo turno, ela fica prejudicada por conta do artigo 363, que assim diz: incluída a proposta em ordem do dia para o segundo turno, será aberto o prazo de 3 sessões deliberativas ordinárias para discussão, quando poderão ser oferecidas emendas que não envolvam o mérito. Portanto, se nós quisermos discutir alguma coisa de mérito, mesmo sem chance de aprovação, tem que ser agora, presidente. Nós votamos a matéria principal, ou votamos os destaques agora, ou votamos amanhã. Eu não vejo por que nós não podemos fazer a discussão. O governo sabe que vai aprovar a matéria e vai impedir todos os destaques, mas nós precisamos fazer esse debate político aqui na casa. O regimento diz exatamente que você só vai poder, no segundo turno, emenda de redação, retirando destaques do texto. Ou então os destaques de texto. O procedimento que tinha sido proposto era de nós votarmos o requerimento de votação em globo. Nós apreciamos esse requerimento. Se esse requerimento for aprovado, nós votaremos em globo todos os requerimentos de destaque. Todos os requerimentos de destaque. Se não for aprovado, nós vamos votar um a um. E a sessão, claro, vai demorar. Certamente dias, hein? Aí, Luiz, defenda senador Luiz. Permite. Seria possível, presidente, nessa hipótese, se porventura o requerimento de destaque da votação, o requerimento de votação em globo dos destaques for rejeitado, teríamos que votar destaque por destaque. Seria possível, havendo um acordo entre nós, deixar essa votação para amanhã? Votaríamos a matéria principal hoje e, no caso da rejeição do requerimento do líder do governo, votaríamos amanhã os destaques. Isso teria que ficar muito acordado entre todos, porque não é o regimento, é um procedimento que nós estamos aprovando aqui. Aí abre-se uma discussão sobre o acordo. Aí nós faríamos isso que, aliás, era essa proposta que tinha sido apresentada pelo senador José Agripino, para nós votarmos o principal e deixarmos os destaques para amanhã. Senhor presidente, eu acho que uma prática habitual é a votação do texto independente dos destaques. É a prática que se faz. Vota-se o texto principal, preservados os destaques, mantidos os destaques. É a extensão daquilo que a gente já faz habitualmente. Eu quero mais uma vez agradecer ao senador Zé Agripino e, por entendimento, nós vamos aprovar esse encaminhamento. Nós aprovaremos o principal e deixaremos os destaques para amanhã. Mas, senhor presidente, inclusive o requerimento fica para amanhã. Inclusive o requerimento. Nós não deliberaríamos o requerimento principalmente em globo. o requerimento. Amanhã, na sessão de amanhã, nós votaríamos o requerimento, em primeiro lugar, que pede a votação em globo de todos. Senhor. Aí tem entendimento, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. É esse o acordo. Senador Romero Jucá. Senhor presidente, eu não quero ser desmancha prazer,
Mas tem uma questão regimental que é o seguinte: nós temos aí um requerimento de votação em globo dos destaques. Para votar o texto definitivo, nós temos primeiro saber quais são os textos que estão destacados. Então tem que saber se vota ou se não vota os requerimentos. Porque para deixar posteriormente votar os requerimentos, nós vamos ter aprovado o texto global e aí não cabe mais requerimento, porque é matéria vencida. Senador então, Romero, inicialmente, os requerimentos têm que ser votados. Os requerimentos foram todos lidos e nós os publicaremos agora na página principal. Mas, senhor presidente, se nós não votarmos os requerimentos, não podemos votar o texto principal, porque do texto principal não estará extraído para ser votado em separado depois o matéria do requerimento. Não é possível fazer isso. Tecnicamente estará conflituado. O que o senador Romero está colocando é exatamente o que o regimento manda que nós façamos, mas por entendimento de todos os líderes, nós estamos elegendo esse outro procedimento. Nós votaremos o principal, os requerimentos de destaque já foram lidos, serão publicados e nós os apreciaremos amanhã. Inclusive, tem acordo, senhor presidente. Em primeiro lugar, inclusive o requerimento que pede votação em globo. Senhor presidente, tem acordo da oposição e da do governo? Estamos de acordo, senhor presidente. Vamos embora. Estamos de acordo. O líder do acordo do PT, obrigado. Democratas, todos estamos de acordo. Muito obrigado e, como tem unanimidade, vamos adotar esse procedimento. Senhor presidente, uma questão de ordem. Senador Pedro Taques. Para aprovação dos destaques amanhã, também serão exigidos 3/5. Porque é destaque a uma PEC necessariamente 3/5. Do requerimento não, é maioria simples, mas do mérito, dos destaques sim. Tá. O mérito sim. Perfeito. Votação da emenda número 1 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o substitutivo. Votação em primeiro turno. Que tem preferência regimental sem prejuízo das emendas. Dos requerimentos e das emendas consequentemente. As senadoras e os senadores já podem votar. Senhor presidente, apenas para Senador encaminhar... Eduardo Braga é o relator da proposta de emenda à Constituição. Apenas para encaminhar, a recomendar à base aliada o voto sim no relatório e no substitutivo. Portanto, neste momento, nós estaremos votando no painel nominalmente o voto sim, aprovando o texto do substitutivo, ressalvado os destaques de acordo com o encaminhamento de Vossa Excelência. Orientação do PT, voto sim, senhor presidente. Ele recomenda o voto sim. Eu queria, antes de ouvir os outros líderes partidários, principalmente o líder Assir, eu peço aos senadores que estão em outras dependências da casa que venham ao plenário. Nós estamos começando uma votação muito importante, que é a proposta de emenda à Constituição do orçamento impositivo e do financiamento da saúde. Senador Eunício Oliveira. Encaminhar. Pela ordem, senhor presidente. Para encaminhar a matéria pela liderança do PMDB, para dizer e convidar os senadores para vir aqui ao plenário. Nós estamos votando aqui, não é apenas o orçamento impositivo. O que nós estamos votando aqui hoje é dinheiro novo de financiamento para a saúde pública do Brasil. Portanto, o PMDB encaminha o voto sim e convida aos seus senadores para vir ao plenário desta casa. Assim como também encaminha pelo bloco da maioria a votação sim e pede aos senhores senadores que compareçam para votar sim ao relatório do senador Eduardo Braga, que encaminha a maioria. Presidente, pelo bloco nosso e pelo PT, nós estamos também, senhor presidente, chamando os parlamentares para essa importante votação. Além de definir um novo rito para o processo orçamentário, a questão mais importante é exatamente a ampliação dos recursos para a saúde, a definição de mais recursos para a saúde e mesmo nas emendas, senhor presidente. Acho que essa é a questão importante, a vinculação que se faz de 50% dessas emendas
serem aportadas para a saúde. Então, portanto, nós estamos convocando todos os parlamentares do nosso bloco para que venham a plenário e a nossa orientação é o voto sim. O PP já Senador, tem o voto sim. senador O José democrata Agripino, solicita seguido aos senador seus Giangelo. o democrata solicita aos seus companheiros que venham ao plenário e o voto é sim. Democrata. Os democratas solicitam aos seus senadores e senadoras que venham ao plenário e recomendam o voto sim. Senador Giangelo. Senhor presidente, na mesma linha da orientação dos demais líderes, nós também acreditamos muito que essa é uma matéria importante para o Congresso, importante para o Brasil. O Bloco União em Força, na condição de líder, recomenda o voto sim para o PTB, para o PR, PSC e PRB. Portanto, o voto nessa matéria é voto sim. Senador Inácio Senhor Arruda. presidente, a orientação do nosso partido não poderia ser diferente. Discutimos bastante essa matéria na Câmara e aqui também no Senado, na Comissão de Justiça. O encaminhamento nosso é da votação favorável, voto sim, acompanhando o nosso bloco de apoio ao governo e, ao mesmo tempo, indicando que nós ampliamos os recursos da saúde, embora ainda estejam aquém da nossa necessidade, é evidente, mas nós estamos dando um passo nesse sentido. Então é muito importante esta votação que estamos realizando neste momento. E também peço o apoio de todos os partidos, de todos os senhores senadores, para que venham votar rapidamente, porque é uma matéria de grande importância para o nosso país. Muito obrigado. Senadora Ana Amélia. PP vota sim ao substitutivo, ressalvados os destaques, não em Globo, amanhã. O PP vota sim. Eu queria só comunicar aos senadores que estão em outras dependências da casa que, por favor, venham ao plenário. Nós estamos procedendo à votação da proposta de emenda à Constituição, do orçamento impositivo e do financiamento da saúde. Uma cobrança enorme da sociedade. Portanto, é muito importante a presença de todos. Faço apelo aqui aos Senador Wellington senadores, Dias. obrigado, que se encontram aqui na casa. Nós estamos votando uma matéria importante, a matéria que garante um mínimo de 15% de saúde dos investimentos da União para a saúde e trata aqui também das emendas impositivas e garante, além de tudo, recursos para custeio da saúde, 50% das emendas para a saúde, enfim, um projeto importante para o Brasil. Nós gostaríamos de convidar então aqui senadores e senadoras de todos os partidos para que possam aqui manifestar sua posição. É uma PEC e exige um quórum qualificado e a votação é nominal. A orientação, voto sim. Pela ordem. Senhor presidente. Senador Suplicy. Eu gostaria de registrar brevemente o meu voto. Quero dizer que era 1993, e juntamente com o senador Pedro Simon, nós dois propusemos, depois de lermos a entrevista de José Carlos Alves dos Santos, que era assessor da Comissão do Orçamento, propusemos a Comissão Parlamentar de Inquérito Mista sobre o Orçamento, que detectou a maneira como, infelizmente, inúmeros parlamentares se utilizavam da possibilidade de realizar emendas para, às vezes, até o enriquecimento ilícito. E, a partir daquele momento, eu, por algum tempo, não apresentei emendas ao orçamento, mas, em anos recentes, resolvi apresentar, mas com muita responsabilidade e, sobretudo, para as áreas da saúde e da educação. Eu, no levantamento que fiz das minhas emendas, nos últimos 3 anos, sempre uma proporção bem maior de 50% foram todas as emendas destinadas à área da saúde. Então, eu vou continuar a realizar isso com esta proposta que aqui é agora colocada
do orçamento impositivo. Avalio que, em alguns momentos, é possível que o plano de governo daqueles que têm a responsabilidade de apresentá-lo nem sempre vai estar de acordo com propostas de emenda que aqui possam ser apresentadas pelos parlamentares. Por outro lado, avalio que o orçamento impositivo aumenta significativamente a responsabilidade de todos nós, senadores e deputados federais, na formulação e apresentação de emendas. E também será importantíssimo que tornemos inteiramente transparentes sempre as decisões que viermos a tomar. Eu tenho por método estar sempre ouvindo a sociedade, em especial os prefeitos do estado de São Paulo, para então fazer a seleção de propostas na hora de apresentar as emendas. A responsabilidade agora será maior com o orçamento impositivo, se for aprovada. O meu voto agora foi sim, respeitando inclusive a orientação do líder Wellington Dias, mas eu espero que nunca mais tenhamos quaisquer necessidade de se constituir uma CPI do orçamento para averiguar aquilo que em 93 foi algo tão grave na história do Congresso Nacional. Obrigado. Senhor presidente, tirar a hora. Senador Benedito de Lira, com a palavra. Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Sou eu, pai. Por favor. Senhor presidente. Senhor presidente, essa matéria ela é da maior importância para a continuidade daquilo que o orçamento da União pode trazer em benefício da sociedade brasileira, principalmente no que diz respeito a essa área de saúde, orçamento impositivo, para atender exatamente o custeio e as emendas parlamentares no que diz respeito à saúde pública. Mas tem um artigo aqui, senhor presidente, que é o item 13, parágrafo 3 do artigo 166, que ele trata de uma matéria da maior importância e relevância para os municípios brasileiros. Num determinado momento, nós apresentamos um projeto de lei que tramita nesta casa, que diz respeito exatamente a atender os municípios de até 50 mil habitantes, quando, na hipótese de receberem recursos do orçamento da União ou das emendas parlamentares, e que eles estavam inadimplentes, o governo não repassava os recursos. Mas agora, no parágrafo 3º do artigo 166 desta emenda à Constituição, o relator da matéria, senador Eduardo Braga, fez inserir no texto deste projeto o seguinte parágrafo, senhor presidente. Parágrafo 13 do artigo 166. Quando a transferência obrigatória da União para execução do programa previsto no parágrafo 11 deste artigo for destinada a Estado, Distrito Federal e municípios, independerá da adimplência. Pois bem, senhor presidente, o que é que acontece hoje? Quando o município, o Estado ou o Distrito Federal está inadimplente, ele deixa de receber os recursos do orçamento da União, das transferências ou as emendas parlamentares. Com essa providência, nós, é lógico que acaba com essa exigência. Lógico que isto não pode virar calote, mas atender exatamente os municípios brasileiros. E eu queria, nessa oportunidade, agradecer ao líder Eduardo Braga, relator desta matéria, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente. Senhor presidente. Senador. Senhor presidente, Rodrigo Hollenberg aqui. Rodrigo Hollenberg e senador Sérgio Souza. O senhor tem preferência? Senhor presidente, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar o senador Eduardo Braga, reconhecendo que o relator dessa matéria melhorou muito a proposta que chegou da Câmara dos Deputados. Registrar que nós vamos votar favorável
a essa proposta de emenda à Constituição, embora preferíssemos estar votando já ressalvados os destaques. Agora, como há esse compromisso de que vamos apreciar todos os destaques posteriormente, vamos votar favorável, mas queremos apreciar todos os destaques. Embora, regimentalmente, entendemos que esses destaques já deveriam ter sido ressalvados na votação do texto principal da matéria. Senador Sérgio Souza. Fazê-lo, sobretudo, pela destinação de 15% da receita corrente líquida da saúde e pelo fato de garantir que pelo menos metade das emendas sejam destinadas à saúde. Mas queremos analisar todos os destaques. Senador Sérgio Souza. Obrigado, senhor presidente. Dá a palavra a Vossa Excelência, senador Jean. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, só para esclarecer, somente aquele que começa a assistir a TV Senado, ouvir a Rádio Senado nesse momento, nós estamos votando aqui uma proposta de emenda à Constituição, tornando impositiva as emendas parlamentares. Bom, precisamos entender. A lei orçamentária é uma lei. O poder executivo, a diferença entre o público e o privado, é que para você poder fazer alguma coisa na vida pública, tem que ter previsão legal. Então já tem uma imposição de se fazer. Mas no Brasil não se cumpre. E não é só a nível de governo federal, é também a nível de estados, não é diferente nas câmaras, nos municípios. Agora nós temos a figura da emenda parlamentar. A emenda parlamentar, ela é para colocar recursos normalmente lá nos entes federativos, especialmente nos municípios. Eu, pessoalmente, senador Aécio, eu sou contra a emenda parlamentar. Eu acho que isso diminui o tamanho do parlamentar na sua atuação, na sua independência do ponto de vista legislativo. Ele fica refém. No entanto, eu sou a favor da independência financeira dos entes da federação, dos municípios, mas sabemos que isso está muito distante, não sai do papel o Pacto Federativo, não sai a reforma tributária tão necessária. Enquanto isso tudo não acontece, é importante nós termos uma alteração na emenda na Constituição da República para obrigarmos o Poder Executivo a pagar as emendas, ou seja, torná-las impositivas. Isso vai dar autonomia ao parlamentar, independente se ele é de oposição ou de situação, porque as emendas por ele sugeridas dentro do orçamento aprovado no ano anterior serão executadas na sua plenitude no ano seguinte. Por isso, senhor presidente, eu venho dizer que defendo, inclusive sou autor, um dos autores da emenda para que 50% vá para a saúde, que é o setor que mais está precisando nesse momento. Obrigado, senhor presidente. Senador Renan. Muito obrigado, senhor presidente. O painel, senador. Abriu o painel, senador. Todos já votaram. Senhor presidente, eu gostaria de colocar que a orientação, o bloco foi voto sim, mas o que eu queria dizer aqui agora, senhor presidente, é que tem uma biografia não autorizada do ministro Zé Disseu, que me cita lá como se eu tivesse participado algum dia com ele do interesse dos diários associados. Eu quero dizer aqui que eu nunca participei absolutamente de nada com o ministro Zé Disseu em relação à compra de diários associados, nunca tive reunião sobre isso, nunca tive qualquer comprometimento com isso. Eu queria deixar isso registrado, senhor presidente. Muito obrigado. Nós agradecemos a Vossa Excelência. Se todos concordarem, nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Sim, 62, não 9 votos, nenhuma abstenção. Está, portanto, aprovada em primeiro turno a PEC do orçamento impositivo e do financiamento da saúde. Nós vamos amanhã dar continuidade às votações, apreciando os requerimentos de destaque e o requerimento primeiro que pede a votação em globo de todas as emendas.